Dois homens foram crucificados ao lado de Jesus. Um se arrependeu, o outro partiu em silêncio, sem perdão. Mas será que essa história realmente terminou? Quem eram esses homens? De onde vieram? E por que seus destinos continuam envoltos em mistério? Hoje, nesta nova jornada da série Personagens que Voltam, você vai descobrir revelações surpreendentes sobre a origem, o desaparecimento e as profecias que cercam os dois ladrões da cruz. E talvez um possível retorno, com papéis opostos. A terra de Israel, nos tempos de Jesus, era um campo de tensões. A opressão romana pesava sobre o povo judeu que aguardava ansiosamente um libertador prometido. Em meio a esse cenário, surgiram homens sem esperança, esquecidos pela sociedade. Entre eles, dois ladrões, cujo verdadeiro passado foi apagado pelo tempo, mas que, segundo tradições antigas, teriam sido mais do que simples criminosos. Há manuscritos que sugerem que os dois poderiam ter sido homens instruídos, membros de grupos radicais, como os Zelotes, que lutavam contra Roma e contra o sistema religioso corrompido. Seus caminhos, no entanto, os levaram ao crime. Roubavam, saqueavam e causavam morte, vivendo à margem da lei. Até que foram capturados e condenados à cruz, a punição mais cruel do Império Romano. Ali, no Gólgota, entre o céu e a terra, seus destinos se cruzaram com o de Jesus de Nazaré. Mas foi nesse encontro que as diferenças entre eles vieram à tona. O Evangelho segundo Lucas relata que um dos criminosos zombava de Jesus. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. O outro, porém, repreendeu-o. Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual condenação. Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos atos merecem, mas este homem nada de errado fez. E então, em um gesto de fé, ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse momento selou o destino do que viria a ser conhecido como o bom ladrão, chamado por algumas tradições de Dimas. O outro ladrão, cujo nome é muitas vezes atribuído como Gestas, seguiu para as trevas do esquecimento. Mas será que foi realmente o fim? Após o Gólgota, Dimas desapareceu da história, levado, segundo as palavras de Jesus, ao paraíso. Já o mau ladrão, seu destino permaneceu envolto em silêncio. Há escritos apócrifos e tradições orais que sugerem algo mais inquietante, que o ladrão não teria morrido naquele dia. Alguns relatos falam que, devido à pressa dos soldados em encerrar as execuções antes do sábado, nem todos os condenados morreram da mesma forma. Existem registros de que certos crucificados eram retirados ainda com vida. Segundo manuscritos esquecidos, um homem teria sido visto vagando nos arredores de Jerusalém dias após a crucificação. Ferido, deformado, mas vivo. Sua presença era um presságio sombrio e onde quer que ele fosse, espalhava medo e confusão. Alguns diziam que ele se tornara um espectro, incapaz de encontrar descanso. Outros falavam que ele carregava uma missão, semeava dúvida, tentando afastar as pessoas da mensagem de Jesus. Documentos antigos, como fragmentos de pergaminhos ligados à seita dos essênios e textos gnósticos, falam de uma profecia, que um dos homens crucificados ao lado do Messias retornaria, não como redimido, mas como um mensageiro da escuridão. Nessas profecias, lê-se que no tempo do fim as posições seriam invertidas. Aquele que foi salvo enfrentaria novas provações. Aquele que se perdeu buscaria um trono terreno para tentar enganar os que creem. Por séculos esse enigma permaneceu oculto. Mas em cavernas próximas ao Mar Morto, foram encontrados manuscritos contendo um aviso enigmático.
Quando o rosto endurecido surgir entre as multidões e palavras doces esconderem intenções amargas, sabei que o ladrão voltou. Essas palavras acenderam o temor entre estudiosos da profecia. Nos primeiros séculos do cristianismo, alguns mestres afirmavam que a batalha entre a luz e as trevas não seria apenas entre o Cristo e o Anticristo, mas que antigos personagens retornariam para desempenhar papéis inesperados. Um dos mais misteriosos seria o ladrão amaldiçoado. O tempo passou, o mundo mudou. Mas relatos inquietantes começaram a surgir. Monges bizantinos do século IX falaram de um homem misterioso que surgia em regiões distantes, proclamando uma falsa redenção e confundindo os ensinamentos de Cristo. Descrito como um pregador errante de olhos penetrantes, cujas palavras fascinavam e ao mesmo tempo inquietavam. Sua identidade nunca foi confirmada, mas para alguns era um eco sombrio do passado. No século XII, cavaleiros cruzados relataram estranhos símbolos gravados em pedras antigas do Oriente. Um X invertido associado ao ladrão da cruz. De geração em geração, o mito se renovava, sempre envolvendo a ideia de retorno. E hoje, nos tempos modernos, em um mundo cada vez mais tomado por incertezas, por confusão entre verdade e mentira, será que esse velho espírito de rebelião e engano também caminha entre nós? Existem teólogos e estudiosos que acreditam que sim. Não como um homem literal, mas como um espírito de oposição. Um espírito que nega a redenção, que planta dúvida, que inverte a moral. Seria essa a profecia em movimento? Um retorno não físico, mas espiritual? O ladrão que um dia zombou da salvação, agora tentando seduzir os homens com falsas promessas? Para alguns intérpretes, esse espírito será plenamente manifestado no tempo do fim, em alinhamento com a vinda do Anticristo. E então, a velha cena do Calvário se repetirá. 2 caminhos diante da humanidade, um de arrependimento, outro de rejeição. E mais uma vez, todos terão que escolher. Mas há quem diga algo ainda mais perturbador, que o mau ladrão, de alguma forma, retornará em carne, para tentar roubar o trono dos fiéis. Um eco das palavras antigas. Voltarei não como louco, mas como aquele que foi esquecido, e trocarei lugares com aquele que foi lembrado. Será possível? É apenas lenda? Ou estamos à beira de testemunhar mais um capítulo oculto da história sagrada? Enquanto isso, os sinais se acumulam. Fragmentos de símbolos, movimentos de ideologias que atacam os fundamentos da fé, líderes que prometem salvação sem arrependimento, sem cruz. Tudo isso ecoa as antigas advertências. E você, está preparado? Se o ladrão voltar, reconhecerá sua face ou será enganado por suas palavras? O mistério dos 2 ladrões continua aberto e talvez não estejamos tão longe de vê-lo se cumprir.